there's an alternate description of a black hole in terms of what's known as the holographic description. It's as if there's a two-dimensional world that surrounds any given three-dimensional world that has exactly the same physics. A natureza dos buracos negros supermassivos tem sido um dos enigmas mais intrigantes do campo da astrofísica. Essas misteriosas entidades cósmicas, que possuem uma massa imensa concentrada em um espaço extremamente compacto, desafiam nossa compreensão do universo. No entanto, cientistas dedicados têm se empenhado em estudar e teorizar sobre o que pode existir dentro desses buracos negros gigantescos. Suas pesquisas e modelos teóricos têm nos proporcionado fascinantes insights sobre os segredos guardados por essas maravilhas cósmicas. Assim, no vídeo de hoje, exploraremos algumas das teorias e hipóteses mais recentes que buscam desvendar o que há dentro de um buraco negro supermassivo. Prepare-se para embarcar em uma jornada intrigante através do cosmos, onde mergulharemos nas fronteiras do conhecimento científico para compreender um dos fenômenos mais enigmáticos do universo. Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao Conhecimentos do Mundo. Antes de continuarmos, não espera até o final do vídeo para se inscrever, deixar o seu like e ativar o sininho. Isso ajuda demais a nossa equipe. A maioria dos especialistas concorda que o universo começou como um ponto infinitamente quente e denso chamado de singularidade. Mas espere um minuto. Não é isso que as pessoas chamam de buracos negros? É de fato, e alguns físicos dizem que podem ser a mesma coisa. A singularidade em cada buraco negro pode dar origem a um universo bebê. Não há razão para pensar que nosso universo é diferente. Os buracos negros se formam quando uma estrela muito massiva morre e seu núcleo colapsa em um espaço tão pequeno que nem mesmo a luz pode escapar dele. O limite que delineia esse ponto sem retorno é chamado de horizonte de eventos e é uma espécie de envoltório opaco que não permite que você veja a própria singularidade. É importante ressaltar que, à medida que a matéria cai no buraco negro, o horizonte de eventos cresce. Primeiro rapidamente, quando o buraco negro começa a se formar, depois mais lentamente, à medida que a matéria cai a uma taxa menor. Durante o primeiro trilionésimo de segundo após o Big Bang, o universo se expandiu incrivelmente rápido, mais rápido que a velocidade da luz. Como o espaço estava sendo criado, tecnicamente, esse limite de velocidade universal não teve muita influência. Com o tempo, essa expansão desacelerou. Aí te pergunto, isso não parece muito com o horizonte de eventos de um buraco negro? É possível que nosso universo seja o horizonte de eventos no buraco negro de algum outro universo? Mas eis o seguinte, os buracos negros tridimensionais em nosso universo têm horizontes de eventos bidimensionais. Isso significa que para o nosso universo ser um horizonte de eventos, ele deve ter nascido de um buraco negro quadridimensional em um universo quadridimensional. Parece loucura, certo? Mas não podemos calcular o que acontece na singularidade de um buraco negro. As leis da física literalmente se quebram, mas podemos calcular o que acontece no limite de um horizonte de eventos. À medida que a matéria cai no buraco negro, o horizonte de eventos codifica essa informação. Assim, o buraco negro e o horizonte de eventos crescem em conjunto para que a área da superfície tenha o tamanho exato para conter as informações de toda a matéria que já caiu desde o início do buraco negro. Assim, toda essa informação poderia se traduzir em tudo o que existe em nosso universo. E acredite ou não, a matemática se soma e resolve alguns problemas demorados no processo. É o que dizem os pesquisadores do Perimeter Institute e da Universidade de Waterloo, que levantaram essa possibilidade pela primeira vez em 2014. Um grande problema com o Big Bang, de acordo com o The Perimeter Institute, é que a hipótese do Big Bang faz com que nosso universo relativamente compreensível, uniforme e previsível surja da insanidade destruidora da física de uma singularidade. Parece improvável. Já a hipótese do buraco negro é muito mais clara.
Embora incrivelmente difícil de imaginar, podemos viver em um universo dentro de um buraco negro, dentro de um universo dentro de um buraco negro. Ou seja, pode ser apenas buracos negros por todo o caminho. A teoria da relatividade geral. A teoria da relatividade geral, desenvolvida por Albert Einstein no início do século XX, revolucionou nossa compreensão da gravidade. Essa teoria descreve a gravidade como a curvatura do espaço-tempo causada pela presença de massa e energia. Ela tem sido testada e confirmada em várias situações, desde o movimento dos planetas até a deflexão da luz por objetos massivos. No entanto, quando aplicada a situações extremas, como em buracos negros, a teoria da relatividade geral revela suas limitações. Buracos negros são regiões do espaço-tempo onde a gravidade é tão intensa que nada, nem mesmo a luz, pode escapar de sua atração. Essas regiões são formadas pelo colapso gravitacional de estrelas massivas. Dentro de um buraco negro, a densidade e a curvatura do espaço-tempo são extremas, e a teoria da relatividade geral prediz que a curvatura se torna infinita no centro do buraco negro, formando o que chamamos de singularidade. No entanto, as equações da relatividade geral não podem descrever com precisão o que acontece nessa região singular. Fato esse que é uma das principais questões em aberto na física atual. Como conciliar a teoria da relatividade geral com a física quântica para compreender o que realmente acontece dentro de um buraco negro? A física quântica, que descreve o comportamento das partículas subatômicas, é fundamental para entender fenômenos em escalas muito pequenas. No entanto, aplicar a física quântica a buracos negros tem sido um desafio, pois requer uma teoria quântica da gravidade ainda não desenvolvida. Assim, diversas teorias e abordagens foram propostas para tentar superar essas limitações. Uma delas é a teoria das cordas, que propõe que as partículas fundamentais são, na verdade, cordas vibrantes em dimensões extras. Essa teoria busca unificar a gravidade quântica com as outras forças fundamentais da natureza. Outra abordagem é a teoria da gravidade quântica em loop, que tenta descrever a gravidade em termos de quantidades discretas do espaço-tempo. Essa teoria propõe uma descrição mais fundamental da gravidade em níveis microscópicos. Contudo, apesar das limitações da teoria da relatividade geral em situações extremas, ela continua sendo uma das teorias mais bem estabelecidas e testadas na física. Sendo assim, compreender completamente o que acontece dentro de um buraco negro e reconciliar a gravidade com a física quântica permanece como um dos grandes desafios científicos da atualidade. À medida que avançamos na compreensão do universo, novas teorias e descobertas certamente nos proporcionarão insights cada vez mais profundos sobre esses fenômenos cósmicos extremos. Possível explicação para o que há dentro de um buraco negro. Um físico da Universidade de Michigan está usando computação quântica e aprendizado de máquina para entender o que existe dentro deles. Chamada de dualidade holográfica, a ferramenta usada pelo pesquisador é uma conjectura matemática que conecta teorias de partículas e suas interações com a teoria da gravidade. Essa proposta sugere que a teoria da gravidade e a teoria das partículas são matematicamente equivalentes. Assim, o que acontece matematicamente na teoria da gravidade acontece na teoria das partículas, e vice-versa. Ambas as teorias descrevem dimensões diferentes, e o número de dimensões que elas descrevem difere uma da outra. Pela teoria da gravidade, dentro da forma de um buraco negro, existem 3 dimensões gravitacionais, enquanto pela teoria de partículas, existem 2 dimensões em sua superfície, um disco plano. Assim, a gravidade do buraco negro, que existe em 3 dimensões, se conecta matematicamente às partículas que dançam acima dele em 2 dimensões. Portanto, um buraco negro existe em um espaço tridimensional, mas o vemos como projetado através de partículas em 2 dimensões. Teoria quântica da gravidade. Alguns cientistas teorizam que todo o nosso universo é uma projeção holográfica de partículas,
e isso pode levar a uma teoria quântica consistente da gravidade. Na teoria geral da relatividade de Einstein, não há partículas, há apenas espaço-tempo. E no modelo padrão da física de partículas, não há gravidade, há apenas partículas. Conectar as duas teorias diferentes é uma questão de longa data na física, algo que as pessoas vêm tentando fazer desde o século passado. Disse Enrico Rinaldi, cientista pesquisador do Departamento de Física da Universidade de Michigan e autor principal da pesquisa, publicada este mês na revista PRX Quantum. Rinaldi e sua equipe examinaram como sondar a dualidade holográfica usando computação quântica e aprendizado profundo para encontrar o menor estado de energia dos problemas matemáticos chamados modelos de matriz quântica. Esses modelos de matriz quântica são representações da teoria das partículas. Se a dualidade holográfica sugere que o que acontece, matematicamente, em um sistema que representa a teoria das partículas, afetará da mesma forma um sistema que representa a gravidade, assim, resolver tal modelo de matriz quântica poderia revelar informações sobre a gravidade. Para o estudo, os cientistas utilizaram dois modelos matriciais simples o suficiente para serem resolvidos usando métodos tradicionais, mas que têm todas as características de modelos matriciais mais complicados usados para descrever buracos negros através da dualidade holográfica. Esses modelos matriciais são blocos de números que representam objetos na teoria das cordas, que é uma estrutura na qual as partículas, na teoria das partículas, são representadas por cordas unidimensionais. Assim, quando os pesquisadores resolvem modelos matriciais como esses, eles estão tentando encontrar a configuração específica de partículas no sistema que representam o estado de energia mais baixo do sistema, chamado estado base. No estado base, nada acontece com o sistema a menos que seja adicionado algo a ele que o perturbe. É muito importante entender como é esse estado base, porque então você pode criar coisas a partir dele. Então, para um material, conhecer o estado base é como saber, por exemplo, se é um condutor, ou se é um supercondutor, ou se é realmente forte, ou se é fraco. Mas encontrar esse estado base entre todos os estados possíveis é uma tarefa bastante difícil. É por isso que estamos usando esses métodos numéricos, disse Rinaldi. Circuito quântico e aprendizagem profunda. Para Rinaldi, podemos pensar nos números nos modelos matriciais como grãos de areia. Quando a areia está nivelada, esse é o estado base do modelo. Mas se há ondulações na areia, você tem que encontrar uma maneira de nivelá-las. Para resolver isso, os pesquisadores primeiro olharam para circuitos quânticos. Neste método, os circuitos quânticos são representados por fios, e cada qubit, informação quântica, é um fio. Em cima dos fios estão portões, que são operações quânticas ditando como as informações passarão ao longo dos fios, explica o pesquisador. Você pode lê-los como música, indo da esquerda para a direita. Se você lê-lo como música, você está basicamente transformando os qubits desde o início em algo novo a cada passo, exemplificou Rinaldi. Mas você não sabe quais operações você deve fazer à medida que você vai junto, como as notas para tocar. O processo de agitação ajustará todos esses portões para fazê-los tomar a forma correta de tal modo que, no final de todo o processo, você chegue ao estado base. Então você tem toda essa música, e se você tocá-la direito, no final, você tem o estado base, concluiu. Os pesquisadores então queriam comparar usando este método de circuito quântico ao uso de um método de aprendizagem profunda, Deep Learning, que é um tipo de aprendizado de máquina que usa a uma abordagem de rede neural, uma série de algoritmos que tentam encontrar relacionamentos em dados, semelhante à forma como o cérebro humano funciona. Redes neurais são usadas para projetar softwares de reconhecimento facial, sendo alimentadas com milhares de imagens de rostos, das quais elas gravam marcos particulares do rosto, a fim de reconhecer imagens individuais ou gerar novas faces de pessoas que não existem.
No estudo de Rinaldi, a equipe define a descrição matemática do estado quântico de seu modelo matricial, chamado de função de onda quântica. Em seguida, eles usam uma rede neural especial para encontrar a função de onda da matriz com a menor energia possível, seu estado base. Os números da rede neural passam por um processo iterativo de otimização para encontrar o estado base do modelo matricial, tocando o balde de areia para que todos os seus grãos sejam nivelados. Assim, em ambas as abordagens, os pesquisadores foram capazes de encontrar o estado terrestre dos dois modelos matriciais examinados. No entanto, os circuitos quânticos são limitados por um pequeno número de qubits, e o hardware quântico atual só pode lidar com algumas dezenas de qubits. Adicionar linhas à sua folha de música torna-se caro, e quanto mais você adiciona, menos precisamente você pode reproduzir a música. Dualidade holográfica para revelar interior de buraco negro. Outros métodos que as pessoas normalmente usam podem encontrar a energia do estado base, mas não toda a estrutura da função de onda. Mostramos como obter informações completas sobre o estado terrestre usando essas novas tecnologias emergentes, computadores quânticos e aprendizado profundo, disse Rinaldi. Rinaldi diz que, como essas matrizes são uma representação possível para um tipo especial de buraco negro, se os cientistas souberem como as matrizes são organizadas e quais são suas propriedades, eles conseguem saber como é um buraco negro por dentro. Assim, responder perguntas como: o que há no horizonte de eventos para um buraco negro? E de onde vem isso? Seria um passo para realizar uma teoria quântica da gravidade. Segundo o cientista, os resultados mostram uma referência importante para futuros trabalhos em algoritmos quânticos e de aprendizagem de máquina que os pesquisadores podem usar para estudar a gravidade quântica através da ideia de dualidade holográfica. Mas e aí, o que você achou desse conteúdo? Será que finalmente saberemos a definitiva resposta para como os universos surgem? Será que de fato estamos vivendo dentro de um buraco negro? Conta pra gente nos comentários. Queremos saber a sua opinião. Acompanhe mais vídeos como este, se inscreva em nosso canal e ative o sininho das notificações. Um forte abraço.